Vamos continuar acompanhando esse julgamento já com a coleta dos votos dos ministros direto do plenário. Então, renovando meus votos, boa tarde a todos os colegas. Eu passo a palavra para Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para o voto. Minha saudação, senhor presidente, ministro Luiz Fux, também a nossa relatora, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo, demais ministros, doutor Augusto Aras, minha saudação também a Vossa Excelência, ministro Bianco e doutora Isabel, que também defendeu sua tese do plenário do Supremo nesta tarde, assim como os advogados doutor Hélio Wicker Neto e doutora Ângela Moura Barbarulo, minha saudação e meus cumprimentos a Vossas Excelências. Eu adiro ao relatório da eminente ministra Carmen Lúcia e, no tocante ao acolhimento e cabimento da presente ação, eu faço uma distinção em relação a uma compreensão de que se trataria de um ato secundário e que comportaria tão somente um controle de legalidade e não de constitucionalidade. Então, assim como Sua Excelência eminente relatora, eu julgo pelo cabimento da presente ação direta, considerando o ato elaborado pelo CONAMA e ora questionado, como ostentando um caráter autônomo em relação ao objeto disciplinado, a justificar a análise e controle de constitucionalidade nos termos da postulação via ação direta. Portanto, considerando conhecida, passo a análise do mérito, que basicamente trata da alegação de proteção insuficiente da resolução questionada em relação aos direitos à informação, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dentro dessa perspectiva de mérito, eu peço vênia à Sua Excelência eminente relatora e divirjo do entendimento por ela já manifestado. Considero que, sem embargo da relevância dos argumentos de Sua Excelência, entendo que não se justifica, sob a minha ótica, o acolhimento no mérito da pretensão inicial. E passo a justificar o meu voto de mérito. Em primeiro lugar, por considerar que não cabe, no caso concreto, ao Judiciário adentrar ou mesmo substituir o juízo de discricionariedade técnica realizado na elaboração da norma questionada. Com efeito, a resignação veiculada nos presentes autos se dirige contra critérios e mecanismos eleitos pelo CONAMA. Contudo, importa destacar que, sob a minha ótica, o CONAMA agiu dentro da sua capacidade institucional e trouxe à luz uma resolução que partiu de critérios e parâmetros que lhe foram legitimamente conferidos, de posse das devidas informações técnicas e a partir de uma análise complexa sobre benefícios, desvantagens e riscos que estavam em discussão. Com efeito,
entendo que cabe ao órgão regulador, no exercício da sua capacidade institucional, avaliar as diversas complexidades presentes para se editar uma norma dessa natureza. Cumpre destacar que a resolução questionada foi objeto de uma densa discussão e debate no âmbito do CONAMA, a partir de um processo administrativo que considerou cada uma das justificativas presentes na matéria em discussão e que o entorno dessa discussão vem revelada na nota técnica que foi trazida aos autos do Ministério do Meio Ambiente, de modo mais específico, da lavra da Secretaria de Qualidade Ambiental, nota técnica número 907, de 2019. Diz referida a nota técnica que a tramitação, e aqui já fazendo referência ao texto, a tramitação do processo, que culminou com a aprovação da Resolução 491, foi iniciada ainda em fevereiro de 2012 e houve uma série de reuniões temáticas, técnicas, para tratar do assunto e que se chegou à conclusão do texto final após 7 anos, cerca de 7 anos de debates no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Diante de todo esse histórico, com mais de 30 reuniões oficiais realizadas no âmbito do CONAMA para tratar do assunto, é que se chegou ao texto da resolução objeto da ação direta. Desse modo, entendo que os elementos do caso concreto, reveladores, portanto, de complexa discussão e sucessão de debates que culminaram na norma atacada, são indicativos de que a substituição judicial da construção coletiva e plural, paulatinamente realizada por cerca de 7 anos no âmbito do CONAMA, revelaria ou revelar-se-ia com a devida vênia às opiniões em contrário, violadora do princípio democrático, da teoria das capacidades institucionais e da própria lógica do sistema de definição de competências em matéria ambiental. Portanto, tenho que os elementos do caso concreto reforçam a impropriedade, sob a minha ótica, da invalidação por parte do Poder Judiciário ou da não legitimação por parte do Poder Judiciário da decisão técnica que resultou no ato questionado. Passo a analisar agora, excelentíssimos ministros e ministras, a argumentação e a tese do requerente sobre a necessidade de observância das recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre a qualidade do ar. Trata-se de um ponto importante para a compreensão da questão ora debatida. Nesse sentido, para facilitar a compreensão do tema, faz-se necessário traçar um breve histórico sobre o estabelecimento desses importantes critérios trazidos num guia de recomendações da OMS sobre a qualidade do ar, que foi desenvolvido a partir de 1987 e foi avançando até que, mesmo após o ajuizamento da presente ação, já tivéssemos também
um novo guia que foi gestado no ano de 2021. Da leitura do conteúdo dos citados guias, se permite inferir que os parâmetros de controle da poluição do ar ali traçados, em que pese a sua evidente importância, não devem ser interpretados de modo estanque ou absoluto para todos os países. A própria OMS reconhece que a imposição de padrões de qualidade do ar deve considerar as circunstâncias locais, a exemplo do nível de desenvolvimento do país, a viabilidade tecnológica de cada região e diversos outros fatores sociais. A nota técnica já referida do Ministério do Meio Ambiente anota que a própria OMS reconhece que os padrões nacionais irão variar de acordo com a abordagem selecionada para equilibrar os riscos à saúde, a viabilidade tecnológica, questões econômicas e diversos fatores políticos e sociais que, por sua vez, dependem de outros, dentre outros, do nível de desenvolvimento e da capacidade do país para a gestão da qualidade do ar. Assim, os valores de referência recomendados pela OMS reconhecem esta heterogeneidade, em especial que, no momento da formulação de padrões de qualidade do ar, os governos devem considerar cuidadosamente as suas próprias circunstâncias locais. E mais, seguindo esse preceito, a OMS, em suas recomendações, reitera que a viabilidade e os custos de conformidade com os padrões de qualidade do ar podem ser fatores críticos ao processo de tomada de decisão. A viabilidade de cumprir os padrões depende dos níveis atuais e das fontes de poluição, das opções tecnológicas disponíveis para reduzir as emissões e ainda do conhecimento sobre como as reduções de emissão afetarão a concentração dos poluentes no meio ambiente. Deve-se avaliar os níveis atuais de poluição e conhecer o quão distante estão essas diretrizes dos padrões propostos. Desse modo, a pretensão de estabelecimento de padrões iniciais e intermediários, tendo por base os parâmetros traçados pela OMS, deve ter em conta esses guias estabelecidos pelo próprio órgão internacional. Assim, a aplicação desses padrões não segue uma dinâmica de hermética aderência. Em verdade, trata-se da otimização dos padrões a partir da lógica da maior medida possível diante do contexto. Além disso, deve-se considerar que a redução da poluição atmosférica não ocorre de modo instantâneo, a partir tão somente da edição das normas ou do estabelecimento de limites, mas de uma política estruturada que considere as capacidades, no caso, principalmente dos estados da federação, onde há uma desigualdade regional bastante significativa, onde talvez para o estado de São Paulo, ou para alguns estados do Sul e do Sudeste, haja mecanismos de maior viabilidade ou de maior avanço, não necessariamente esses mecanismos estariam presentes em outros estados. O requerente, portanto, e isso é importante também consignar, ele reconhece, e Sua Excelência a Ministra Carmen Lúcia também fez questão de deixar bem consignado, que a resolução em si não representa um retrocesso, representa um avanço, mas, na visão tanto do autor como da ministra relatora, não suficiente, ou não eficiente o suficiente para
para atender o que se considera ideal no atual estágio em que nós estamos. Então, não há discussão sobre a evolução. Porém, alguns aspectos merecem ser ressaltados em relação a essa melhoria. Em primeiro lugar, a própria resolução estabeleceu avanços na redução dos padrões de poluentes em 65% para o dióxido de enxofre, de 40% para o padrão anual do dióxido de nitrogênio, de 20% para o padrão anual do material particulado MP10. Outra inovação foi a inclusão de padrão nacional, até então inexistente, para, por exemplo, um material particulado, MP2.5, também conhecido como partículas inaláveis finais, adotando um padrão imediato que é 20% mais restritivo que o valor inicial sugerido pela própria OMS. Ainda, conforme consta da nota técnica em questão, há avanços em padrões finais do monóxido de carbono, do chumbo e em outras substâncias químicas emitidas no ar. Esses, portanto, são exemplos do progresso trazido pela resolução em questão, no tocante ao aprimoramento ao controle e prevenção da poluição atmosférica, dentro, repito, da realidade brasileira, a partir dos critérios, considerando critérios locais e peculiaridades de um país de âmbito continental como o nosso. Permitam-me também considerar a questão dos padrões intermediários. É um outro ponto de discussão e que faz parte da controvérsia presente nos autos. Nesse aspecto, a despeito de não existir vinculação absoluta aos critérios da OMS, dado que a sua aplicação deve seguir os critérios locais, importa destacar que, em alguns pontos, os padrões intermediários fixados pela resolução também são iguais ou mesmo mais restritivos que os valores intermediários apresentados pela OMS. Por outro lado, a resolução prevê que, para avançar aos padrões subsequentes, PI2, PI3 e padrão final, dever-se-á levar em consideração planos de controle e relatórios que demandam também a participação dos entes federados e que, dentro do prazo de 5 anos, que vencerá em novembro do próximo ano, dever-se-á, então, fazer a coleta das informações e se trabalhar na progressão e no avanço das normas de qualidade e proteção do ar. Assim, fica claro que as noções de eficiência e de equidade necessárias para a definição de um trilhar sustentável no que toca à matéria dependem de um complexo cotejo técnico a ser realizado pelas instâncias legitimadas para a missão. De outro lado, diante, a meu ver, da ausência de inconstitucionalidade manifesta, me parece inadequado, até mesmo temerário, que
que o Judiciário desconsidere a análise técnica realizada por um amplo colegiado após debates por cerca de 7 anos. Isso porque entendo que, ademais de um natural déficit informacional técnico, para deliberar a respeito, não há manifesta irrazoabilidade no teor e no conteúdo da resolução. Assim, verifico que a opção regulatória do órgão se mostra fundamentada e razoável dentro de uma concepção de proteção ambiental que toma em consideração critérios de eficiência e equidade e, o mais importante, que encontra assento na realidade fática e na eventual impossibilidade de satisfação integral das recomendações postas, que pode derivar de diversos e complexos fatores envolvidos na questão. Essa análise tem em conta o propósito atribuído ao Poder Judiciário de aferir em processos dessa natureza se existe progressiva e efetiva marcha pela consecução de um programa constitucional, que, no caso, é de natureza ambiental. Nesse campo, eu trago à colação voto do eminente ministro e presidente Luiz Fux na ADO número 2, que tratava de assunto diverso, mas que, em analogia, nos permite trazer lições que penso podem ser consideradas no presente julgamento. Naquela ADO se tratava da implantação da Defensoria Pública da União. Na ocasião, disse Sua Excelência, as políticas públicas são realizadas por meio de processos ou ciclos, de modo que a concretização do plano constitucional não é nem instantânea nem estanque, mercê das constantes alterações econômicas, políticas, sociais e culturais. Embora alguns mandamentos fundamentais possam ser perfectibilizados apenas pela via normativa, outros demandam uma atuação coordenada de múltiplas esferas administrativas, assim como o tempo de maturação, planejamento estrutural e orçamentário, e, quiçá, uma certa dose de experimentalismo. Prossegue no voto que os recursos estatais são, por excelência, escassos e que há, no mais das vezes, um descompasso entre as demandas da sociedade e as correspondentes capacidades jurídico-administrativas do Estado, consecutariamente na impossibilidade fática de aplicar recursos ótimos em todas as áreas deficitárias. O gestor público deve realizar escolhas alocativas trágicas. As constrições orçamentárias, políticas, capacitárias e institucionais da administração pública devem ser sopesadas pelo julgador quando da avaliação de eventual omissão ilícita, sob pena de submeter o legislador e o administrador a um patamar de perfeccionismo inalcançável, ao menos naquele momento, e perigosamente apartado do princípio democrático. Em caso, ausentes elementos que indiquem a imprestabilidade das políticas públicas em desenvolvimento, razão pela qual não há que se falar em omissão na hipótese que se tratava inconstitucional. Portanto, digo eu, e com a devida vênia já registrada, tenho por superados os argumentos no sentido de inconstitucionalidade dos mecanismos consubstanciados na resolução questionada no tocante ao combate à poluição do ar. Permitam-me brevemente um registro de um último argumento que diz respeito ao princípio da transparência ou da devida informação. Nesse ponto, é importante registrar que a grande maioria dos artigos da resolução, na verdade, 8 dos 15,
trazem disposições que versam sobre o tratamento das informações concernentes à gestão da qualidade do ar e sobre a correta informação à sociedade a respeito de ações e instrumentos para a efetivação do propósito de controle da poluição atmosférica. Registro alguns. Artigo 5º. Os órgãos ambientais, estaduais e distrital deverão elaborar, no prazo de 3 anos, um plano de controle de emissões atmosféricas, que deverá ser definido em regulamento próprio. Diz o parágrafo 3º desse artigo: os órgãos ambientais estaduais e distrital elaborarão, a cada 3 anos, relatório de acompanhamento do plano, indicando eventuais necessidades de reavaliação, garantindo a sua publicidade. Artigo 6º. Os órgãos ambientais estaduais e distrital elaborarão um relatório de avaliação da qualidade do ar anualmente, garantindo a sua publicidade. Artigo 9º. O Ministério do Meio Ambiente elaborará relatório anual de acompanhamento e o apresentará na última reunião ordinária do CONAMA. Desse modo, da mera leitura da norma impugnada, já se permite inferir a existência de suficientes instrumentos que oportunizam o accountability social a respeito das informações obtidas no monitoramento da qualidade do ar atmosférico. Ademais, perfeitamente aplicável à espécie o disposto na Lei de Acesso à Informação em relação ao tratamento do assunto, parecendo-me com a devida vênia, sem sustentação, o argumento de que a resolução não garante adequada prestação de informações à sociedade do controle da poluição do ar. E agora, em conclusão, eu apenas registro que eu sei que foi muito bem pontuado pela ministra Carmen Lúcia não se tratar de uma questão de retrocesso na política em questão, mas de um avanço, e aqui com as minhas palavras, insuficiente ou talvez não eficiente. E minha preocupação, lógico, de um lado, garantir a melhor qualidade do ar possível aos nossos cidadãos, mas também trabalhar com um ambiente de reserva do possível. E digo nem tanto em relação à União, mas principalmente em relação aos Estados. Porque a aplicação das normas, o acompanhamento, a fiscalização, a adoção de providências no dia a dia deve se dar por parte dos Estados. E dentro desse contexto, não me parece simples definir para todos numa única régua, considerando a complexidade da implantação de uma política pública dessa natureza, do que seja suficientemente eficiente ou não. Repito, essa expressão é minha. Se nós formos adentrar, penso eu, em uma análise dessa natureza, talvez pouquíssimas coisas no nosso país seriam suficientemente eficientes. Talvez, por exemplo, em matéria educacional e fazendo coro à importância da qualidade do ar, não só para todos, mas de modo especial para as crianças, no ensino básico e fundamental, talvez nós tenhamos uma política muito menos eficiente há pelo menos 3 décadas. E também com responsabilidade direta de aplicação e implantação por parte dos Estados.
Ou seja, reconheço a importância da matéria, reconheço que se deve avançar, creio ser ponto incontroverso que se avançou, porém penso que, numa postura de autocontenção, ou talvez, repito, sob a minha ótica, de não tanto ativismo, considerando que o assunto continua sendo tratado, a própria OMS refez os padrões em 2021. Isso é um debate que está... eu sei que não há gerúndio, mas a cada ato deve haver um avanço que deve ser reconhecido. E a vida e as políticas públicas são um movimento. Então, se nós formos falar em segurança pública no país, estamos próximos do ideal? Não estamos. Em matéria educacional, até mesmo reconhecendo o valor desses profissionais nos últimos anos, em matéria de saúde, se houvesse aqui um retrocesso, se não houvesse um caminhar à frente, minha decisão seria diversa. A matéria é complexa, entendo, salvo o melhor juízo, que não basta a edição da norma. É importante considerar que, mesmo no atual estágio, a maioria dos estados, e eu não entro no mérito, mas o fato é, não foram capazes ainda de produzir o que a própria norma atual já demanda. Lembrando, o CONAMA é integrado por representantes também dos estados. Nesse sentido, penso, com a devida vênia, as posições em contrário, que a presente ação direta deve ser julgada improcedente, e é como voto, senhor presidente. No sentido da improcedência. Conheço, mas a julgo improcedente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Passo a palavra agora à sua excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Brandão de Aras, advogado-geral da União aqui presente, a doutora Isabel Nogueira de Andrade, que fez a sustentação, os advogados Hélio Neto e Ângela Barbarulo, e aos demais advogados presentes, aos servidores, a quem cumprimento na pessoa da nossa secretária da sessão, doutora Carmen Lilian. Presidente, de forma breve, eu conheço da ação, eu farei juntada de voto, mas as razões análogas à da eminente relatora e do ministro André Mendonça, passo direto ao mérito. Quanto ao mérito, a questão constitucional está em saber se os parâmetros de mensuração da qualidade do ar utilizados pela Resolução 491, de 19 de novembro de 2018, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, são suficientes ou não para o atendimento do direito à informação, artigo 5º, inciso 14, do direito à saúde, artigo 196 da Constituição, e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já se vê que esta é uma questão aberta e sujeita à conjugação de elementos técnicos e políticos numa proporção relativamente variável e bastante complexa. Daí, a necessidade de termos em mente a necessária deferência à solução administrativa adotada por órgão especializado na matéria, conforme tem acentuado o Tribunal em inúmeras decisões. A exemplo, ADI 4874, ministra Rosa Weber, MS 36253, ministro presidente Luiz Fux, RE 1.083.955, ministro Luiz Fux. É importante mencionar que a resolução impugnada, conforme admite o próprio autor da ação, representou uma evolução na proteção ambiental em relação à disciplina anterior, que era dada pela Resolução CONAMA 03 de 1990, que vigorou por quase 30 anos, sem qualquer impugnação perante este tribunal.
Também não se pode perder de vista que a invocação pura e simples de um padrão internacional, como sendo um critério a ser seguido pelo legislador pátrio imediatamente, sem qualquer possibilidade de gradação da implementação das medidas à realidade nacional, pode redundar, em última análise, na edição de um ato normativo inexequível, que, em vez de contribuir para a maior proteção do meio ambiente, produza justamente o oposto. Isso sem falar no impacto imprevisível que tal determinação pode ter nas estratégias da política internacional do país. Feitas essas observações, eu transcrevo no meu voto o inteiro teor da resolução impugnada, que me abstenho de ler, porque já foi lida nessa assentada e para poupar vossas excelências. Prossigo com a análise da proporcionalidade da solução administrativa. Verifica-se, antes de tudo, que a resolução adotou, sim, o padrão internacional de qualidade do ar pela Organização Mundial da Saúde. O artigo 2º, inciso 4 da resolução, expressamente determina que o padrão de qualidade final, PF, ou seja, o que é almejado como resultado último da política pública, é aquele definido pela Organização Mundial da Saúde em 2005, nas suas diretrizes sobre o tema. A discussão posta nos autos, portanto, é se o ritmo das medidas para alcançar esse padrão está de acordo com a Constituição. Logo, aquilo que o autor descreve como um conflito constitucional rotundo entre a resolução e a Constituição desvanece-se, na verdade, em uma questão muito tênue, com ponderável carga de subjetividade na análise das questões de debate, típica situação em que o Supremo Tribunal Federal tem se reservado a um cauteloso abstencionismo em deferência às instâncias administrativas especializadas. Quando analisamos o histórico de aprovação da Resolução CONAMA 491 de 2018, detalhadamente apresentado nas informações do Ministério do Meio Ambiente, verificamos que não se tratou esse procedimento de um repentino arranjo de ocasião para aprovar uma resolução leniente com a poluição. Pelo contrário, foram necessários muitos anos de discussão e de análise, que culminaram na solução possível para ajustar os contraditórios elementos em choque na matéria. Segundo o esforço histórico apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente, a tramitação do projeto, que acabou culminando na Resolução 491, começou em 8 de fevereiro de 2012, na primeira reunião da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, no governo da então presidente Dilma Rousseff. Após estudos e diversas apreciações por câmaras técnicas e por grupos de trabalho especialmente instituídos para estudar o assunto, durante mais de 6 anos, o processo foi finalmente pautado para apreciação pelo plenário do CONAMA em 23 de agosto de 2018. Depois de alguns adiamentos, a resolução foi aprovada na 58ª reunião extraordinária do CONAMA, ocorrida nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, no governo do então presidente Michel Temer. Diz o Ministério do Meio Ambiente nas suas informações, abro aspas, com isso, verifica-se que, ao longo de quase 7 anos do processo de formação da norma, foram realizadas 30 reuniões oficiais no âmbito do CONAMA, considerando grupos de trabalho, câmaras técnicas e reuniões plenárias, além de um seminário internacional. Várias contribuições de aprimoramento da minuta foram apresentadas ao longo desse extenso processo de discussão da proposta, contando com a participação de diversas partes interessadas do governo federal, estadual e municipal, da indústria, de entidades da sociedade civil e, inclusive, do Ministério Público Federal. Digo eu, quer dizer, a resolução impugnada é o resultado de um longo processo de maturação nas instâncias técnicas apropriadas. Se ela representa uma solução ainda não satisfatória, porque, em matéria ambiental, as soluções são sempre carentes de novas atualizações à luz do progresso da técnica e da própria compreensão dos elementos do clima e da sua modificação por fatores antropogênicos. O que se pode presumir normalmente é que as instâncias administrativas estão cônscias de suas responsabilidades e continuarão trabalhando para implementar respostas cada vez mais eficazes no combate à poluição. Acresce que a própria resolução instituiu uma gradação bastante razoável para pôr em prática os mecanismos de avaliação da qualidade do ar. Vejamos o que diz o artigo 4º da resolução. Os padrões de qualidade do ar definidos nesta resolução serão adotados sequencialmente em 4 etapas. Parágrafo 1º. A primeira etapa, que entra em vigor a partir da publicação desta resolução, compreende os padrões de qualidade do ar intermediários PI1. Parágrafo 2º.
para os poluentes monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e chumbo, será adotado o padrão de qualidade do ar final, a partir da publicação desta resolução. Parágrafo 3º. Os padrões de qualidade do ar intermediários e final, PI1, PI2 e PF, serão adotados, cada um de forma subsequente, levando em consideração os planos de controle de emissão atmosféricos e os relatórios de avaliação da qualidade do ar elaborados por órgãos estaduais e distrital de meio ambiente, conforme os artigos 5º e 6º, respectivamente. Parágrafo 4º. Caso não seja possível a migração para o padrão subsequente, prevalece o padrão já adotado. Parágrafo 5º. Caberá ao órgão ambiental competente o estabelecimento de critérios aplicáveis ao licenciamento ambiental, observando o padrão de qualidade do ar adotado localmente. Prossigo. São 4 passos até o estágio final, em que a qualidade do ar deverá atingir os níveis de excelência recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Mas, desde logo, a resolução já exige o máximo no que diz respeito a certos elementos particularmente prejudiciais à saúde humana. É assim que, quanto ao monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e chumbo, foi adotado o padrão de qualidade do ar final, padrão OMS, a partir da própria publicação da resolução. Quanto aos demais elementos, a resolução confere aos Estados e ao Distrito Federal papel central na progressão das avaliações para as etapas subsequentes, tanto em termos de planificação como de avaliação e controle. Isso está perfeitamente de acordo com o princípio federativo e com as características próprias do trabalho de controle da poluição do ar e que deve ser executado in loco pelos órgãos competentes. De fato, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, em primeiro lugar, elaborar um plano de controle de emissões atmosféricas, no prazo de 3 anos, a partir da publicação da resolução. Ou seja, não é verdadeira afirmação do autor que a resolução deixou de estipular prazos para a concretização das medidas de proteção à qualidade do ar. Depois de elaborado esse plano, e sem prejuízo também de um plano para episódios críticos de poluição do ar, que consta do artigo 10 da resolução, cabe principalmente aos Estados e ao Distrito Federal elaborar anualmente um relatório de avaliação da qualidade do ar. Artigo 6º. O Ministério do Meio Ambiente, por seu turno, deve compilar os dados de todos os relatórios estaduais e apresentá-los ao CONAMA, até o final do 5º ano da publicação da resolução, de forma a subsidiar a discussão sobre a adoção dos padrões de qualidade do ar subsequentes. Artigo 7º. Isto é, a resolução engendrou um mecanismo factível de controle permanente, nacional e progressivo da qualidade do ar, com prazo certo para implantação. Não vislumbro a evidente inconstitucionalidade na resolução, a ponto de se exigir a sua substituição por outro ato normativo. Passo a tratar da transparência das informações. Em termos de transparência da informação, a resolução é abundante em medidas nesse sentido. Assim, por exemplo, os relatórios de avaliação da qualidade do ar elaborados periodicamente pelos Estados e pelo Distrito Federal devem ser publicados. Artigo 5º, parágrafo 3º e artigo 6º da resolução. Os planos para episódios críticos de poluição do ar a serem elaborados pelos Estados e pelo Distrito Federal devem ser publicados e as eventuais declarações de ocorrência dos episódios críticos devem ser divulgadas em meios de comunicação de massa. Parágrafo único do artigo 10 da resolução. Adicionalmente, todos os dados relativos à poluição do ar devem ser lançados em sites oficiais na internet. Com efeito, diz o artigo 12 da resolução. O Ministério do Meio Ambiente e os órgãos ambientais estaduais e distrital deverão divulgar, em sua página da internet, dados de monitoramento e informações relacionadas à gestão da qualidade do ar. Sem embargo de tudo isso, a Lei de Acesso à Informação, 12.527, de 2011, incide sobre os atos praticados pela administração pública nessa matéria, como em todas as outras ações do poder público, de modo que, salvo em hipóteses legalmente previstas, a resolução sequer poderia, e de fato não fez, restringir o acesso dos eventuais interessados aos dados sobre a gestão da qualidade do ar. Logo, não há inconstitucionalidade alguma na resolução impugnada, por suposta violação à transparência de informações. Quanto ao direito à saúde. Sobre o direito à saúde, é verdade que a definição dos limites toleráveis de poluição do ar pode ter relação com o aumento de doenças respiratórias e outros agravos à saúde. Porém, a questão é que os hábitos de consumo da população, os meios de transporte normalmente empregados nas grandes cidades, os métodos de fabricação de produtos industrializados, enfim, uma série de fatores decorrentes da própria organização econômica da sociedade faz com que seja impraticável decretar índices de qualidade do ar que não podem ser atingidos imediatamente, senão mediante uma brusca revisão de inúmeros processos de relacionamento social.
A redução da poluição atmosférica é um processo que demanda esforços complexos e de longo prazo, não apenas do Estado, por meio de regulação, mas de toda a sociedade, por mecanismos de autogestão e de autorresponsabilidade. A ideia de que a regulação pode induzir o processo de redução das emissões de gases tóxicos precisa ser utilizada com parcimônia. Uma boa regulação é aquela que é calibrada para efetivamente funcionar. Quando vemos que o próprio órgão regulador, depois de estudar a questão a fundo e por vários anos, deliberou estipular uma gradação na implementação dos limites finais para atingir as metas mais ambiciosas de melhoria da qualidade do ar, naturalmente devemos compreender que há razões ponderáveis para a não imposição das metas finais desde o princípio. A simples invocação na inicial de que o direito à saúde é violado pela poluição do ar é um truísmo. É óbvio que o ideal para a saúde humana seria que nenhum gás nocivo fosse lançado na atmosfera. A aspiração máxima do sistema jurídico, por isso mesmo, deve ser no sentido de neutralizar completamente o efeito das emissões. A questão é saber como e em quanto tempo se pode atingir o ideal de poluição próximo a zero. Uma solução voluntarista, por meio de regulação, que imponha textualmente a exigência imediata de atingimento de objetivos muito elevados, pode contribuir para o descrédito da própria regulação, dado que, na prática, dificilmente tais resultados poderão se concretizar. Veja o caso da União Europeia, que tem altos padrões de exigência em relação ao tema do controle de poluição do ar. Mesmo lá, a Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2008, no seu artigo 7º, inciso 1, reconhece a necessidade de que as medidas para o atingimento dos objetivos de longo prazo sejam tomadas de maneira proporcional. Assim ficou estabelecido. Os Estados-membros tomam todas as medidas necessárias que não impliquem custos desproporcionados para assegurar que os valores-alvo e os objetivos a longo prazo sejam atingidos. Nesse contexto, convém, como já disse, termos deferência para com a autoridade técnica que apreciou a matéria e que estipulou medidas razoáveis para a implementação das políticas de controle de qualidade do ar. A própria Organização das Nações Unidas, em 2015, sabedora da necessidade de avançar progressivamente no cumprimento dos 17 objetivos e das 169 metas para uma vida global mais digna, e sabedora também da impossibilidade de atingir a meta de forma imediata, criou a Agenda 2030, fixando o prazo de 15 anos para que as metas máximas sejam atingidas pelos 193 países compromissados, mesmo tendo a poluição do ar como assunto prioritário e transversal em todos os 17 objetivos fixados. Concluindo, presidente, mas sem antes não deixar de elogiar não só o voto da eminente relatora, mas a solução trazida por Sua Excelência, que usou dentro das sentenças aditivas e modificativas a técnica exortativa, preservando o ato, ou seja, não anulando, e preservando também a competência, e que, caso essa Corte venha a sagrar esse conceito, ele preserva a competência do próprio CONAMA para editar uma própria norma. E, neste momento que atravessa o país, parabenizo a eminente relatora pela formatação também, não só do voto, como da parte expositiva. Então, senhor presidente, como já disse, eu conheço da ação e julgo o pedido improcedente, declarando a constitucionalidade da resolução 491, de 19 de dezembro de 2015 do CONAMA. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Tendo em vista o horário das audiências agora com a presidência e chegando ao horário culminante do término da sessão, nós vamos prosseguir a votação. Nós vamos prosseguir a votação no dia de amanhã. Então, agradeço a colaboração dos integrantes da Corte. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer as palavras generosas do Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, e agradecer os colaboradores e declarar encerrada esta sessão.